Fala pessoal, aqui é o Rafael. No vídeo de hoje vamos fazer a análise de um fundo imobiliário, o HGLG. Vamos utilizar os sites Funds Explorer e eu vou mostrar para vocês o que a gente pode observar ou olhar dentro do site para utilizar ele da melhor maneira. Podemos compará-lo também em alguns outros sites, como o Status Invest e o Fundamentei. Quer saber se ele é um bom fundo imobiliário para começar a sua carteira? Acompanhe o vídeo até o final. Fundo imobiliário é um ativo de renda variável, que você compra uma cota e vira sócio desse empreendimento. Mais fácil de entender é o fundo de tijolo, que você compra uma cota do empreendimento, de um shopping, de uma laje corporativa, de um galpão logístico. As lojas pagam aluguel para o dono, que é o fundo imobiliário, e você recebe parte desse aluguel. Se você ainda não viu os vídeos desse canal sobre fundo imobiliário, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você assista e entenda como escolher, o que você tem que olhar nos fundos imobiliários. Vamos olhar agora aqui no site Funds Explorer o que você pode observar. Esse é o site Funds Explorer. Se você sabe o código, você pode ir direto aqui no pesquisar e colocar o código. Se você não sabe, pode vir aqui em ferramentas, ó, lista de FIIs ou ranking, que você pode utilizar aqui também. Vamos direto ver o HGLG. Primeira informação que ele dá aqui é o nome do fundo e quem que administra esse fundo. O valor do fechamento da cota do último pregão foi 178. O último dia de negociação negociou 39.890 cotas, então ele tem uma boa liquidez. E o último rendimento pago para cada R$ 178 reais que você tenha foi 78 centavos. Então se você tem uma cota dessa, 78 centavos. Se você tem 10 cotas dessas, 7,80. Esses 78 centavos corresponde a 0,43% de dividend yield. Esse rendimento ele é isento de imposto de renda. O patrimônio do fundo é de 2,7 bi, o valor patrimonial é de 147. A avaliação dos imóveis desse fundo, a soma delas equivale a R$ 147 reais por cota. Como ele está sendo negociado a 178, ele tem um ágio então de 21%. O PVP, que é preço sobre valor patrimonial, está com 21% de ágio. O pessoal costuma negociar esse fundo com mais ágio porque ele é um fundo bem diversificado. Então no mês a rentabilidade dele foi 0,43. As cotações dos últimos 30 dias, 6 meses, 12 meses e todo o histórico de cotações. Então, a gente vê que ele passou aqui atrás, lá em 2012 ele estava sendo negociado a 131, bateu um pico aqui de 221, na pandemia caiu a 117 e agora ele está sendo a 178. Que ele traz informações também, a razão social, CNPJ, para quem que é, para investidor em geral, taxa de administração, dividendos do HGLG. No último mês ele pagou 78 centavos, que corresponde a 0,44. Nos últimos 3 meses, 4,19, que dá 2,35. Nos últimos 12 meses, R$ 11,00, 6,20. Então se você tivesse uma cota por um ano daquele 178, você receberia R$ 11,00, que equivale a 6,20%. Hoje o Tesouro Selic paga 1,9% ao ano. Então ele rende mais que 3 vezes o Tesouro Selic. Aqui o histórico de distribuição, então desde 2010 ele distribui todos os meses a 87 centavos, depois caiu para 75 centavos, agora está em 78 centavos. Aqui ele teve uma distribuição não recorrente da rescisão de um contrato. Quais são os ativos do HGLG? Ele tem 17 ativos em 5 estados. No vídeo que está aqui na descrição, que eu vou deixar aqui no card também, uma das recomendações para você escolher um fundo imobiliário, para ter um portfólio diversificado, é escolher um fundo multi-estado, multi-inquilino, multi-imóveis. Esse é um dos fundos que atende esse requisito, porque ele está em 5 estados, tem 17 imóveis e vários inquilinos. Então se der problema em algum estado, tem outros estados que compensam. Se der problema em um imóvel, tem outros 16 imóveis que compensam. Se der problema em um inquilino, ele tem muitos outros inquilinos que compensam. Quais são os imóveis? A Gerdau no Rio de Janeiro, em Rio Claro, Itupeva, Centro Logístico de Cumbica, em Guarulhos, para Lojas Americanas em Uberlândia, Master Offices em São Paulo, Kramer em Blumenau, Atibaia, Tetra Pak em Montemor, Volkswagen em Viena. Então essas empresas locam esses galpões logísticos e pagam aluguel mensal para o fundo. O fundo repassa 95% desse lucro isento de imposto de renda para o dono, no caso é você que tem uma cota. Esse gráfico é ocupação física, vacância física, ocupação financeira e vacância financeira. Então a ocupação física é se está locado o imóvel. A ocupação financeira e a vacância financeira é se está pagando ou não está pagando o aluguel. Aqui embaixo a gente encontra os comunicados. O aviso aos cotistas é de quanto você vai receber no próximo mês. Então, nesse aviso aqui, quem tivesse a cota na data base no dia 29 de 1, receberia no dia 12 de 2, 78 centavos. Você tem os informes periódicos, que ele traz a estrutura do fundo, os dados, o número de cotistas, 270 mil cotistas. E tem os relatórios, ó, o último relatório dele, 31 de janeiro. Então, isso aqui é o relatório de janeiro de 2021. Traz no começo os comentários do time de gestão,
os resultados, rendimentos, carteira do mercado. Ele traz informações sobre cada galpão, um panorama do setor. Aqui é o resultado do fundo por cota, então distribuiu 78 centavos todos os meses. E aqui é o saldo acumulado de cada cota. Aqui é a rentabilidade do fundo em comparação com o CDI e o IFIX. A classe dos ativos, o que tem em imóveis, o que tem em FI, CRI e renda fixa. 70% são imóveis. Dentro dos imóveis, 21% corresponde à locação para Volkswagen, 12% a lojas americanas. E daí cada empreendimento tem uma porcentagem que corresponde ao aluguel dos fundos, né? Onde está a localização deles, a radiografia da carteira, os vencimentos dos contratos. Quase 70% dos contratos vencem além de 2025. A revisional tem 40% que a data da revisional é ano que vem, 2022, e mais 30% que é só depois de 2025. Então ele tem uma previsibilidade de receita e de recebimento desses aluguéis. Quais são os índices de reajuste? 56% é o IGPM e 43% é o IPCA. 65% deles é por contrato típico e 34% por atípico. O contrato típico é aquele que você faz a locação, igual na imobiliária, avisa 30 dias antes que vai sair e deixa o imóvel. O contrato atípico é aquele que você faz a locação por grandes períodos e que se você sai antes do período definido, você paga a multa, que é o valor do contrato inteiro. Então eles fazem isso para resguardar, por exemplo, eu construo o imóvel para você do jeito que você quer. Então eu faço um contrato com você por 20, 30 anos. Se você sair antes, você tem que me pagar esses 30 anos porque eu fiz o imóvel do jeito que você quis. As empresas costumam fazer também o sale to lease back. Então ela tem um galpão, tá lá, ó, milhões imobilizado, ela sabe que o ROI dela da operação é 30%, por exemplo, ela tem margem para fazer a operação dela ser lucrativa e ela tem lá milhões imobilizado. Ela vende o galpão para um fundo e coloca o aluguel como despesa, como custo mensal. Paga o aluguel para o fundo desse galpão por 30 anos. O fundo compra esse galpão e fala, então você loca de mim por 30 anos para eu ter o meu investimento, que eu paguei esse galpão, de volta. Ela pega esse valor da venda do fundo e coloca na operação e ganha 30%, por exemplo, em cima. Porque ela sabe que a operação dela é lucrativa. Então isso algumas empresas fazem também. A classificação dos ativos do galpão do fundo, então mais de 70% de classificação acima de A. Aqui ele traz alguns imóveis, né? Esse é o relatório do HGLG. A gente consegue olhar no Status Invest, fazer uma comparação. O Status Invest também é outro site que ele traz informações. É o valor da cota, dividend yield dos últimos 12 meses. Então ele também traz informações de valor patrimonial, PVP, quanto que ele tem em caixa, número de cotistas, número de cotas, quanto que foi o último rendimento, se já tem a data do próximo rendimento, ele já tem aqui também. Como que foram os proventos, você pode agrupar por ano, quanto que ganhou cada ano, R$10, R$9,60, R$9,10, R$11 em 2020. 2021 pagou 78 centavos. Mais para baixo ele traz o portfólio do HGLG. Quais são os terrenos? São 2 terrenos. Quais são os imóveis? Tem aqui os imóveis. A distribuição por estado, o vencimento dos contratos, o indexador IGPM, IPCA, os FIIs que ele tem, que o fundo tem. Então ele tem todos esses fundos aqui, ele compra também esses fundos, também recebe rendimentos de outros fundos e outros fundos imobiliários que tem o HGLG no portfólio. Então todos esses aqui, ó, tem 1%, tem 0,4%, tem 0,3%, 0,2% do HGLG. O que dá para fazer? Aqui, se você logar na sua área logada, comparar FIIs, você consegue comparar alguns fundos de logística, o HGLG, XPLG, GGRC. Ao compará-los, em primeiro lugar está o HGLG, depois o GGRC e depois o XPLG. Em dividend yield, o HGLG ficou em primeiro, o GGR em segundo e o XPL em terceiro. PVP, o menor é do HGLG, o crescimento de dividendo nos últimos 3 anos, o XPLG não tem ainda os 3 anos. No Fundamentei ele traz as informações do fundo, data, qual é a porcentagem do IFIX ele já traz aqui, traz também o histórico da cotação, quais são os endereços, os imóveis que estão no fundo, e ele traz na versão gratuita as últimas 5 distribuições. Então quanto que ele tinha em caixa, o valor dos imóveis, quanto que tinha em fundo, em papéis, em aluguéis, em rendimento, qual foi o valor das taxas, quanto que tem de passivo, o patrimônio líquido, estabilidade, quanto que ele distribuiu por mês e o dividend yield. Aqui na B3, se procurar IFIX, você tem a composição da carteira do IFIX. Então a composição aqui para o dia 22, ele traz aqui, você consegue fazer o download, filtrei aqui pela participação no IFIX, o HGLG é o quarto maior na participação do IFIX, com 3,50%. Aqui são os 10 primeiros, né? Consulta isso no site da B3. Então esse é o HGLG, um fundo que é multi-inquilino, multi-estado, multi-imóveis. Isso não é uma recomendação de compra, mas se ele fizer sentido para você, vale a pena fazer o estudo
para ver se ele faz sentido no seu portfólio. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber aviso quando tiver vídeo novo. E se você gosta desse tipo de vídeo com análise de algum ativo, fundos imobiliários ou ações, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você quer que eu fale sobre algum outro ativo ou que eu faça análise de algum outro ativo, comenta aqui que a gente pode escolher ele para um próximo vídeo. Você pode também compartilhar com um amigo para mais gente ficar sabendo desse conteúdo. Assim o YouTube divulga mais e mais pessoas têm acesso a esse conhecimento e vão poder utilizar a ferramenta do Funds Explorer para analisar melhor os seus fundos e melhorar a sua carteira de investimentos. Por hoje é isso. Valeu!